Bem-vindos a mais um podcast One Gig at a Time. Hola, Eu sou a Inês y conmigo, como siempre, tengo a... soy Julia y hoy vamos a hablar un poco sobre el trabajo contingente, más específicamente sobre los freelancers. Contamos con el testimonio de 3 invitados especiales, un sound designer, un productor de cine y un director de fotografía y corrección de color para entender mejor sus experiencias. Queremos perceber um pouco sobre qual a motivação para se manterem neste formato de trabalho e como lidam com a insegurança laboral, sendo que os nossos testemunhos trouxeram estes e outros temas que nos contam qual a sua experiência. Vamos a comenzar por oír un testimonio de nuestro invitado de sound design. É a maior razão pela qual eu continuo de freelancing, dou muito valor ao meu tempo, sinto que o meu tempo vale dinheiro, e ter a capacidade de negociar preços sem estar preso a um salário fixo numa empresa ou então estar a desesperar por precisar de aumentos. Neste caso não, eu crio os meus próprios preços, negocio com os meus clientes diretamente, eles estão interessados, não estão, passamos a outra, mas eu sei o que valo e nunca vou dedicar de tal. Un testimonio de nuestro invitado de producción de cine. Ou seja, não há muita escolha, não há muito por onde fugir se somos freelancers ou não, por causa das condições de trabalho que nos apresentam. A maior parte das pessoas cá em Portugal em cinema que faz freelancer, eu tenho a certeza que se tivesse uma opção viável para ficar estabelecido num sítio, muito provavelmente escolheria sair da zona de freelancer, porque o mercado funciona efetivamente a contratar freelancers. Y un testimonio de nuestro invitado de director de fotografía. Eu, quando saí do secundário, quando eu saí da faculdade, fui trabalhar numa produtora. Eu trabalhei lá durante 1 ano e meio. E acho que me fez bem, acho que era quando eu queria trabalhar e perceber como é que funcionava o mercado de trabalho e como é que funcionava o material e estar numa instituição estruturada com pessoas a trabalhar para lá e uma equipa e tudo mais. Mas ao longo do tempo, acho que pessoas como eu, acho que há 2 tipos de pessoas. Há pessoas criativas e ambiciosas e há pessoas que são mais técnicas e que gostam daquele trabalho de, ok, eles chegam ao posto de trabalho, sabem o que têm que fazer, fazem e vêm-se embora, não é? Está tudo bem. E passou um dia e o próximo dia será igual, ou será semelhante. Eu acho que sou uma pessoa um bocadinho mais criativa, um bocadinho mais ambiciosa e sempre procurei fazer parte dos projetos à minha maneira e saber que tenho lá o meu cunho e saber que onde eu participei nos projetos tinha a minha mão e também sentia que esse projeto de certa forma também era meu. Como podemos perceber com estes relatos, existem diferentes tipos de motivação que fazem com que este formato de trabalho faça sentido. O nosso testemunho de sound design e o nosso testemunho de direção de fotografia referem uma motivação mais intrínseca, sendo que a autonomia e a criatividade são elementos fortes, enquanto que o nosso testemunho de produção de cinema refere uma motivação mais extrínseca, sendo que a dificuldade de sair deste formato de trabalho é uma realidade. Pero con esta flexibilidad y autonomía viene también la inseguridad laboral. Según algunos estudios, esta inseguridad está asociada a niveles de estrés y ansiedad. Esto se debe a la falta de estabilidad en el trabajo y a la imprevisibilidad de rendimientos. Exatamente. Podemos confirmar que a insegurança laboral é uma realidade neste formato de trabalho. Nós temos que ter sempre seguranças para quando um ano corre mal, porque é inevitável que vai haver um ano em que vai correr mal. Se nós não tivermos qualquer tipo de seguranças para quando a nossa vida pessoal correr mal... Mas a insegurança laboral não é a única questão que pode levar à insatisfação do trabalho. A questão do isolamento também é uma realidade que pode afetar os freelancers, como no caso do nosso testemunho de sound design. Se houvesse uma única razão para a qual eu abandonasse o freelancing é pelo quão solitário a vida freelancing consegue ser. Tenho muita liberdade de tempo, mas não tenho aquele espírito de equipa, não tenho aquele lado social de uma empresa em que eu posso estar e sei que vou estar a conversar com pessoas, não sei o quê. Simplesmente estou de manhã à noite em casa, porque não tive outra opção. Não tenho propriamente nenhum espaço aqui na minha zona onde eu possa ir e trabalhar lá. Gostaria de sair do meu quarto e ir para um estúdio qualquer com montaça ou algo do género, mas não sei, não estou disposto a dar tanto dinheiro com os preços de agora, acho que é um absurdo. Esta questão foi resolvida no caso do nosso testemunho de direção de fotografia.
eu saí da produtora em que trabalhava na altura da pandemia. Ou seja, eu tive de trabalhar em casa. E durante os primeiros meses, pronto, foi assim, não é? E depois comecei a perceber que isto não me estava a fazer bem. Pelo menos não para mim. Isto de sair do quarto e ter o trabalho à porta. Isto, lá está, tinha sempre o trabalho ali e não sentia que tinha um contexto diferente. Eu tanto estava sempre em casa, e trabalhava em casa e tudo mais. E senti a falta de, primeiro, sair de casa e ter aquela rotina de uma pessoa sai de casa, vai para o trabalho e ali aquele espaço de trabalho. Quando volta para casa já não é o espaço de trabalho, há uma diferença. E eu senti a necessidade disso e daquela rotina diária de ir para o trabalho. E depois, eu sou uma pessoa de pessoas e para mim sempre fez sentido eu procurar estar com outras pessoas num espaço de trabalho. Não só pela companhia que é estar com pessoas, como também o facto de nós estarmos a trabalhar num projeto e temos mais pessoas que estão a olhar para ele e que podemos pedir opinião e várias pessoas a pensar em projetos, às vezes também nos abrem horizontes e abrem perspectivas e ideias diferentes e ferramentas às vezes diferentes de fazer as coisas que nos elucidam às vezes, e nos acrescentam ao nosso valor de trabalho. E então acho que é sempre uma mais-valia termos várias pessoas à nossa volta no contexto de trabalho, porque não só não estamos sozinhos, como também acabamos por colaborar muito e mostrar projetos uns aos outros e opiniões uns aos outros, e às vezes depois também acabamos por colaborar todos juntos no mesmo projeto, e os trabalhos cruzam-se, e acho que é uma mais-valia trabajar con pessoas do que trabajar sozinho. Además, hay estudios que comprueban que el teletrabajo puede afectar negativamente a la salud mental de los trabajadores, siendo lo recomendado encontrar espacios de coworking y eventos de networking que puedan amenizar un poco ese impacto. Outra realidade que os nossos freelancers enfrentam é a falta de benefícios tradicionais de trabalho e proteção de direitos. Estas questões são algo que preocupa os nossos testemunhos, mas não é um fator condicionante no seu dia-a-dia. Por isso eu arranjo os meus métodos de acumulação de financeiro para, quando chegar à altura da reforma, não ter as minhas preocupações. Por isso não é... prefiro a liberdade que tenho a esses tipos de luxos. Não são luxos, mas são direitos que qualquer trabalhador independente devia de os ter, mas que, pronto, tal em Portugal não vai acontecer. Sim, ou seja, nós temos seguro de trabalho, é pago por nós não temos seguro de trabalho, por exemplo. E é exigido pelas produtoras, uma altura que eu acho que não era feito, não foi a minha altura, mas isto vale porque é conversa de praça pública, mas nós hoje em dia estamos a começar a ter bastantes, ou melhor, estamos a começar a ter algumas condições e melhores condições de trabalho. E estamos a começar a fazer as coisas com contratos direitinhos, etc. E depois podemos discutir os contratos. Mas sim, ou seja, são os ossos do ofício. É uma coisa que ou a pessoa vai se apercebendo ou entra na área já a saber que as coisas são assim. E depende tudo de uma escolha que nós fazemos. Porque preocupa-me sem dúvida, não é? E a questão de temos que, quando nós recebemos o bruto, nós temos que efetivamente descontar a segurança social, etc. Esse dinheiro cai na nossa conta e temos que ter a responsabilidade de pagar as coisas todas direitinhas e ter essas noções, e depois ainda dividir o dinheiro para pagar o seguro de trabalho e depois garantir que nós temos um saco, não é? Ou um fundo de emergência em que, se acontecer alguma coisa na nossa vida pessoal, possamos ir lá buscar o dinheiro. São tudo noções que nós temos ou que vamos ganhando e depende das tuas condições. Agora, quanto às férias, nós ficamos muito tempo parados. Ficamos semanas seguidas parados, por isso nós precisamos para descansar e porque é isto, os trabalhos não se intercalam e muitas vezes temos 2 semanas, 3 semanas entre cada trabalho, por isso nós podemos aproveitar esse tempo. Ou, se quisermos marcar férias, temos que simplesmente assumir que não vamos receber durante essas semanas. Por um lado afeta, por outro lado acho que uma pessoa ao longo dos anos que vai trabalhando como freelancer vai percebendo como é que as coisas vão acontecendo, como é que os impostos acontecem, como é que a segurança social acontece, isso tudo mais, e vamos nós percebendo que estas questões que as pessoas têm direito numa instituição, numa empresa, não é? Nós se calhar
temos que gerir à nossa maneira. Mas, efetivamente, em empresas temos direito a algumas outras coisas que, como freelancers, não temos, mas lá está. Nós próprios criamos essas condições para nós próprios. Nós somos a nossa própria empresa e nós próprios gerimos o dinheiro como nós queremos e como devemos, seja para férias, seja para saúde, seja para o que for. É muito por aí. Acaba por ser natural, ao fim e ao cabo. Não é, lá está. Para o mundo não é, mas para nós passa a ser. Y acaba por no hacer diferencia, al fin y al cabo. Con estos testimonios podemos concluir que es necesaria una buena educación financiera y un buen control y gestión. Se busca tener todo organizado con la finalidad de conseguir una buena calidad de vida. También es necesario que la legislación evolucione para conseguir un tratamiento justo y condiciones adecuadas de trabajo. A gestão simultânea de múltiplos projetos e os prazos apertados são desafios comuns enfrentados pelos freelancers, consequentemente criando implicações psicológicas que afetam a saúde mental dos trabalhadores. Este fenómeno pode ser compreendido através da teoria da procrastinação, que sugere que a sobrecarga de trabalho pode levar à procrastinação como uma estratégia de evitação. Existem, no entanto, algumas estratégias que podem ser uma forma de contornar esta dificuldade, como o planeamento de tarefas, a divisão de tarefas, pausas regulares e gestão e regulação de expectativas. Os nossos testemunhos referem a algumas destas estratégias. Nós temos, como coloristas, temos que ir fazendo pausas, porque o nosso cérebro e os nossos olhos vão se habituando à cor e vão se habituando ao que está a ver. Então, o que a cor nos parece agora, daqui a 10 minutos, o cérebro está a percepcioná-lo de outra forma. Então nós temos de vez em quando ir saindo do computador e depois voltar, para dar uma espécie de um refresh à nossa visão e ao nosso cérebro, para que consigamos fazer uma cor fidedigna. Porque se continuarmos a fazer uma cor de início ao fim, sem parar, provavelmente se formos dar uma volta e voltarmos, a cor vai estar diferente do que nós tínhamos a ideia que estava, porque efetivamente os nossos olhos enganam-nos. Basta, às vezes, tipo, há deadlines mais apertados, em que uma pessoa tem que dedicar a maior parte do seu tempo àquele projeto, porque o deadline é mais próximo do que são outros, então os outros que ficam um bocadinho mais em segundo plano. Há projetos que às vezes os deadlines coincidem ou são muito próximos, então uma pessoa tem que gerir os dias. Ok, nestes dias trabalho aqui, nestes dias trabalho no outro. Ou então tipo meio-dia num, meio-dia no outro, para poder ir fazendo os dois ao mesmo tempo. E claro que no meio disto às vezes metem-se alterações de clientes e feedbacks, que não estávamos a contar, de coisas que já foram entregues, então temos que alterar o mais rápido possível. Então acabamos por lá no meio desta gestão entre em que o projeto acabou mexendo, para entregar naquele dia certo, temos às vezes que ainda que inserir ali no meio projetos só para alterações e para fazer alterações e lá está. E é uma gestão que vai acontecendo dependendo muito das necessidades de cada projeto e de cada cliente. Otra cuestión que fue comentada por nuestros entrevistados fue la elaboración de la tabla de precios y si existe una base estipulada. Ou seja, não há uma tabela oficializada. Nós temos uma tabela que é a tabela da APTA, que nós podemos seguir-nos por lá, só que o facto de não ser oficializada e o facto de não ser reconhecida pelo mercado não a torna muito viável. Mas pronto, mas nós recebemos o preço que cada um faz, basicamente. Nós temos que ser nós a estabelecer o preço no início do trabalho e se o preço for baixo nós temos que aceitar as condições e simplesmente seguir com o trabalho para a frente e finalizar o trabalho. Mas somos nós que fazemos essa procura e essa pesquisa e somos nós que valorizamos o nosso próprio trabalho e somos nós que discutimos as condições de trabalho todas. E mesmo em Portugal existe uma tabela de preços, de valores, que cada cargo na área deve exigir para cada tipo de trabalho. Mas mesmo assim, mesmo esses valores existindo, em Lisboa já praticamente ninguém o executa dessa forma. Estou sempre abaixo do valor da tabela. No Porto então ainda é menos. Então a nossa base é muito conforme o que vamos sabendo que os nossos pares na área fazem. E conforme vamos medindo o nível de trabalho que eles têm e quanto é que eles pedem pelo trabalho deles. E nós vamos gerindo comparativamente o nosso nível, quanto é que nós merecemos pelo nosso nível. Sendo que há sempre um mínimo. A indústria audiovisual lá fora, tanto na América como na Europa, tem um certo nível em termos salariais. Portugal está muito abaixo. Mas não mais do que Portugal estar abaixo, o Porto está abaixo de Lisboa. De esta forma, percibimos que esta cuestión conforma también un desafío y una desigualdad. La relación con los clientes y personas que los contratan es de extrema importancia. Isto é uma área extremamente social. Importa muito as pessoas conhecerem-te e importa muito as pessoas simplesmente saberem quem é que tu és e o que tipo de trabalho é que fazes
E é um trabalho que vale muito, que a palavra vale muito, ou seja, as recomendações valem muito na nossa área. Não vale a pena nós estarmos a mandar currículos e a mandar portfólios, etc., porque o que vai valer realmente ter em conta é quem é que te conhece e quem é que te pode dizer que tu fizeste um bom trabalho naquele projeto. E as pessoas têm que começar o projeto com um nível de confiança grande para ti. Eu, no meu caso, é tentar agradar ao máximo quando trabalho com um realizador, ou com um produtor, ou alguém que esteja a montar uma equipa, quando trabalho com ele, para que eu faça o melhor trabalho que eu consigo fazer para mim, porque lá está, quero guardar esse portfólio para poder atrair outros, e ao mesmo tempo para que aquela pessoa que gosta tenha gostado de trabalhar comigo e quer trabalhar comigo na próxima vez. Atrair novas pessoas, é redes sociais, ir a meetings e aproveitar, às vezes trabalhar numa produção com uma equipa diferente e conhecer as pessoas da equipa em prol de conhecer o trabalho delas e que elas conheçam o meu e comunicarmos, de forma a criar também ali uma amizade e uma partilha de conhecimento e de trabalhos, para que essas pessoas também queiram colaborar connosco depois. Como podemos confirmar, los freelancers trabajan con contactos. Su portafolio es lo que se muestra de su trabajo y lleva al cliente a que lo contrate. Por eso es siempre necesario mantener una buena y positiva relación con ellos. Sim, esta relação com os clientes tem como base a comunicação e a confiança. A prevenção e a diminuição de conflitos entre trabalhadores e clientes, como estudos mostram, baseia-se na comunicação saudável. A construção de confiança é essencial para relações de trabalho bem-sucedidas. Como estudos comproban, esta confianza es construida a través de consistencia, competencia y comunicación. Sí, además nuestros testimonios hablan también de cuestiones asociadas a la discriminación en el trabajo. Esto es un tema actual y en el freelance se encuentran dos tipos de desigualdades. Sim. Infelizmente nós portugueses somos conhecidos como como é que é dizer? Os trolhas da Europa. Basicamente, quando algum país como a Alemanha, como a França, como o Reino Unido me dão trabalho e falam comigo, é muito... Estamos a discutir preços. Raramente chegamos a um consenso, porque a resposta de muitos países é: ok, mas tu és português, por isso eu não te vou pagar isso. E opá, é um bocado humilhante, porque eu sinto que o meu trabalho e o meu serviço vale aquilo, mas só por ser português, tipo, eles não têm a coragem de me pagar isso, porque o português faz mais barato. Por isso, sim, é algo que está muito presente na nossa área. Mas como nem tudo é mau, acabamos com uma história engraçada que um testemunho quis partilhar. E isso muitas vezes fortalece a relação que nós temos com os nossos chefes, não é? Porque são eles que nos pedem as coisas e muitas vezes eles estão apertados e nós temos que os ajudar a resolver problemas completamente anormais, na minha área, completamente anormais, não é? Tipo, uma vez cheguei ao trabalho às 8h30 da manhã e pediram-me para arranjar 2 ovelhas que íamos começar a filmar às 10h30 e precisávamos dessas 2 ovelhas para as 10h30 da manhã e eu tive que ir arranjar no meio da Évora 2 ovelhas, sabes lá como, e pronto. E arranjei as 2 ovelhas e ainda arranjei um lama também pelo mesmo preço. Mas tipo... De esta forma es una nota positiva. Acabamos nuestro podcast sobre el tema del trabajo contingente. Os deseamos a todos nuestros oyentes que hayan aprendido un poco más sobre este tema. Não percam os próximos episódios de One Gig at a Time. Esperemos que tenham gostado e até uma próxima. Obrigada. Obrigada, adiós.